Olá, bem-vindo ao Z-Talks, o podcast oficial da Zadara Brasil. Eu sou o Raul César e junto com você nós vamos entender os recursos de alta disponibilidade e resiliência que estão presentes nas soluções da Zadara. E para nos ajudar com essa temática, o nosso convidado tem mais de 27 anos de experiência no mercado de tecnologia e telecomunicações. Já atuou em grandes fabricantes do mercado e em um dos principais players de cloud pública também. É o Osmar Leão, que ocupa a cadeira de Solution Architect na Zadara Brasil. Bem-vindo, Osmar. Olá, obrigado. Imagina, é um prazer ter você aqui, cara. O que você acha que tem de diferença na solução de storage da Zadara comparado com as soluções de storage tradicionais dentro da temática que eu convidei você para participar hoje, resiliência e alta disponibilidade? Basicamente são os mesmos recursos ou alguma coisa na arquitetura muda ou até na tecnologia da Zadara que é diferente? Em termos de funcionalidade, você não tem muito como mudar, né? Ou seja, storage é armazenamento, vamos dizer assim. Sim. De alta de performance ou não, etc. Mas a solução do Zadara, o grande diferencial dela, que ela é bem flexível, né? E fácil de configuração. Sim. Então, enquanto você tem um storage tradicional que é penoso você fazer alterações, a depender do que você necessite mudar, o da Zadara é extremamente rápido você fazer isso. Né? É quase plug and play. Eu quero mudar a tecnologia de disco, quero diminuir aqui e aumentar ali. Eu quero entregar melhor desempenho nesse lado ou nesse outro. Então, quando você compara isso com um storage tradicional, o storage tradicional você fica meses para conseguir alterar, Sim. Porque depende de mudança de tecnologia, às vezes você não consegue porque o alto custo te impede. Sim, exato. Então, você tem nesse aspecto é killer, vamos dizer assim, é um negócio muito melhor. Mas você acha que o segredo de Tostini está na arquitetura do hardware ou na solução em software? No fato de ser um SDS? São as duas coisas, né? As duas coisas. Porque acontece, o hardware tem que ser bom. E o hardware hoje ele chegou, vamos dizer assim, é uma commodity. Uhum. Então, dificilmente você vai pegar alguém que fabrique um hardware extremamente rápido que compense você não querer sair dele, né? Porque a parte do software e a virtualização, que é o pulo do gato da Zadara, compensa toda a questão de, às vezes, você tem um hardware mais, eu não vou dizer simples, mas mais comum, vamos dizer assim. Então, a parte de virtualização ajuda a parte do hardware. Esse é o pulo do gato da Zadara. Então, por exemplo, eu consigo entregar controladores virtuais e configurações de storage para o cliente bem rápido, do jeito que ele precisa, né? Por exemplo, eu vou alterando o meu Lego de hardware para entregar throughput ou largura de banda como ele precisa, né? E a parte virtual faz o que o hardware tradicional seria penoso conseguir fazer. E você está falando da tecnologia de VPSA, isso? Isso. Virtual Private Storage Array. Isso. Que é patente Zadara. Exatamente. Por isso que não encontra em outros fabricantes. Que é a parte, por exemplo, o Storage Array, que é o storage privado, porque eu consigo entregar praticamente um para cada tenant, ou mais de um para cada tenant. E virtual, porque todos os meus controladores são virtuais, esse é o pulo do gato. Então eu posso sair por vários controladores de rede, entregar em vários pontos, inclusive multi-região. Ele é multi-tenant, multi-região, multi-zona, né? Então esse é o grande pulo do gato da solução Zadara. E como que a arquitetura de hardware e a tecnologia de VPSA se diferencia na relação de alta disponibilidade? Ou você acha que o SLA que ela entrega é o mesmo de um storage tradicional que o cliente pode comprar no mercado, por exemplo? É engraçado que comparar isso com o storage tradicional, eu acho até eu ia falar assim, é desvantajoso pro tradicional. Mas a ideia do podcast é essa. É isso. Dá até pena de falar. Mas o que acontece? Eu tenho um hardware redundante. Eu vou ter toda a redundância que um storage tradicional tem. Toda a velocidade de entrega que um hardware tradicional tem.
Posso usar tecnologias mais novas, porque eu estou usando software para virtualizar a entrega. E eu consigo espalhar, porque na virtualização eu posso entregar onde o cliente precisa. Ah, isso faz sentido mesmo. Entendeu? Então, é isso que fica ruim para a concorrência. Né? Sim. Então, eu vou acabar usando o melhor do hardware. Ou seja, eu preciso hardware muito rápido, eu boto hardware muito rápido, e eu preciso de uma entrega flexível, eu vou botar a parte de virtualização para me dar essa flexibilidade. E a questão de... Tem muitos clientes que acabam adquirindo diferentes modelos de equipamentos para atender a diferentes demandas de armazenamento. Então, por exemplo, se você tem uma necessidade de armazenar em bloco, que é o Block Storage, Sim. ele compra um equipamento feito para Block Storage. Block Storage. Se surge uma demanda de armazenar grande volume de dados, que pode ser backup, pode ser imagem de câmera de segurança, volumetria alta, é comum esse cara comprar Object Storage. Exato. Porque até a relação de custo é menor. Isso. Só que quando ele chega para trabalhar todo dia, ele vê vários filhotinhos carentes de atenção. Porque tem um filhotinho ali que é o Block Storage que demanda uma atenção todo dia, tem outro filhotinho que é o Object que demanda uma atenção todo dia. Quando você fala de virtualização de storage, significa que no mesmo hardware, o cliente, além de conseguir definir performance, ele também pode definir o tipo de storage que ele quer? A entrega, sim. Além de bloco, arquivo. Arquivo também. Isso. Eu posso, por exemplo, entregar bloco puro e ele usa como ele precisa, né? Vai criar volume de disco, máquinas virtuais, etc. Posso entregar arquivo, então eu posso criar um grande volume de arquivos, entregar diretamente para a rede dele. Que é o NAS, é isso? Que é o NAS, okay. Né? E os objetos, né? Que você tem aplicações específicas. Geralmente você tem muito arquivo, não tem muita correlação os arquivos, você não precisa ter estrutura, né? Não é estruturado, e eu entrego. Usando a tecnologia da Zadar, eu consigo pegar uma grande quantidade de discos e dizer, olha, isso aqui vai ser um VPCA para isso aqui vai ser um VPCA para aquilo outro. Mas você falou disco, não storage. Você está dizendo então que no mesmo storage eu posso criar vários storages virtuais. De firmas diferentes. De firmas, de bloco, outro de NAS? Bloco, NAS e objetos. Então, inclusive, aumentando e diminuindo conforme eu precise. Né? Porque é virtual. Porque é virtual. E você falou de... Inclusive trocando discos, tá? Discos rápidos ou discos lentos, entre aspas, né? Discos, por exemplo... Depois de estar configurado e usando? Eu posso trocar os discos, né? Se eu tiver com discos livres, vamos dizer assim, eu posso trocar por outras tecnologias. E aumentar ou diminuir a performance conforme a demanda de IOPS que o cliente tem. E fazer tier, né? Ou seja, eu posso fazer camadas onde eu vou promovendo o arquivo ou despromovendo, entre aspas, para um disco mais lento por falta de uso. Né? E você falou que uma das vantagens da virtualização também é o fato de você poder definir aonde isso vai ser hospedado. Sim. Isso tem a ver com o conceito multizone. O que é o conceito multizone? E aonde ele se aplica? O conceito multizone entra mais para a questão de segurança, né, dos seus dados. Então eu posso entregar em mais de uma zona, né? O mínimo, obviamente, 2. E aí eu vou ter uma redundância dos dados em locais até físicos separados. Geograficamente diferentes. Então, no caso de desastre total, você tem os dados separados em outro local físico. São as zonas, né? Sim, o que a gente chama de zona. Então, eu posso... eu vou configurar o meu VPSA para que ele faça isso. Então, ele inteligentemente vai copiar todos os dados, independente se é objeto, se é bloco, se é NAS, em 2 zonas distintas, com controladores ativos, um ativo, outro passivo, pronto para funcionar, distintamente nas 2 zonas. Então, aconteceu desastre em uma. Ela era ativa em poucos milissegundos, eu tenho ele ativo na outra zona já com todos os dados prontos. Você falou milissegundos, então essa cópia ela é em tempo real ou ele acaba tendo... A cópia em tempo real. Na verdade, eu só consigo dizer que está escrito depois que eu escrevi nos 2 lados. Você só diz que está escrito depois que ele garante a integridade da escrita dos dois lados. Isso. Então, para o VPSA não existem 2 sites.
por VPCA... É como se ele estivesse fazendo um processo de escrita num site só, de maneira leiga, dizendo, vamos falar sim, assim. se você for fazer abstração, sim, Mas, obviamente, ele sabe que tem dois lados. Mas são dois data centers completamente diferentes. Podem ser dois data centers completamente diferentes. Isso entra numa arquitetura de HA ou de Disaster Recovery? Qual que é a diferença de HA e Disaster Recovery? O HA é que você entrega de imediato, né? Alta disponibilidade, que a tradução do HA é essa. Então, eu tenho um ambiente altamente disponível. Que é isso que você está falando. Exatamente. Então, ele entra como HA de dados. O DR, que é o do Disaster Recovery, o nome também já diz. É recuperação de desastre. Você leva um tempo para fazer a recuperação de desastre. Entendeu? Em termos de dados, para Zadara, você vai ter o HA e, se a gente forçar a barra, eu já tenho um DR junto, porque eu vou estar em uma outra zona. Sim. Então, Disaster Recovery, quando você fala de Disaster Recovery, geralmente você fala de outro site, sabe? Chama de site remoto. Certo. O multizona tem dois sites. Um local, de um ponto de vista, e um remoto. Sim. Então, se eu forçar a barra, eu já tenho DR com HA junto. DR com HA junto. Mas é HA, tecnicamente falando, porque eu me enxergo como uma coisa única. O André falou que Disaster Recovery não é só a tecnologia, é um plano de ação. Isso. Se você sobe saindo da camada de dados, aí você tem que ter a recuperação de máquina, etc., de ambiente, e aí sim você vai ter um downtime maior, um tempo de recuperação, um MTTR mais longo, né? O Mean Time to Repair, né? Que a gente chama. Você falou de recuperação de máquina. Logo depois da oferta de storage, de Z-Storage, a Zadara começou a entregar também a camada de computing. Isso. Esse recurso que o storage tem de multizone beneficia a camada de computing da Zadara de alguma forma ou diferencia ela das ofertas tradicionais de alguma forma? É necessário, vou lhe dizer assim, não é que beneficia ou melhora, ele é primordial. Sem isso você não consegue. Eu tenho que entregar o dado para o outro lado, o dado tem que estar íntegro e eu tenho que perder o máximo possível de dados num desastre. Perder menos possível. Menos possível. Você, no meio de uma escrita, caiu tudo. Então eu vou perder 1 minuto de dados, por exemplo. O máximo que eu vou perder. Então, essa questão de eu entregar em 2 sites e garantir a escrita nos 2 sites é o que faz eu conseguir recuperar num segundo site com o mínimo de perda possível. Mas o ambiente de hosting tradicional também não consegue fazer isso a nível de virtualizador? Qual que seria a diferença? Quem faz isso nesses caras é o storage. É o storage também. É o storage, isso. Entendeu? Então, foi por isso que eu falei que o storage é a cozinha. Sim. E a Zadara está muito bem servida porque ela tem uma cozinha muito bem construída, né? Se você olhar a virtualização tradicional, você vai ver que toda a parte de replicação de dados, o nome já diz, ela vai estar no storage, né? E aí você vai só remontar as máquinas virtuais em um outro ambiente, falando de virtualização. Né? Em cloud é parecido, mas é instância, mas no frigir dos ovos é a mesma ideia. E tem algum recurso na Zadara, pelo fato de ser uma arquitetura de cloud, como você mesmo disse, né? E não de hosting, que facilita essa expectativa de HA que o cliente tem? Eu estou falando de computing também. Para computing, a gente tem um split cluster. Perfeito. Que a gente tem 2 ambientes distintos, em zonas distintas, que ele é, como no storage, ele é enxergado como uma coisa só. Mas aí para o orquestrador de computing, ele sabe que está rodando. Ele sabe que está rodando em 2 sites, né? E vai fazer o controle disso caso um site pare efetivamente. Mas a experiência é como se fosse, como você mesmo disse, de um cluster só, um split cluster, um cluster estendido. Isso, é um cluster, o split é dividido. Né? Dividido, não estendido. Ele vai saber que tem 2 ambientes. Inglês ferrujado. Ele sabe que está dividido em 2 lugares e pode balancear isso, etc. Mas ele sabe que se eu perder comunicação com um dos lados, existem mecanismos para fazer
essa vigília, vamos dizer assim, que chama inclusive de witness, que é testemunha. Eu tenho uma testemunha que diz, eu vi que o outro lado parou, vamos carregar tudo num lado só, nesse lado sem ação humana, não precisa de uma ação de um executivo de TI apertar um botão. A ideia é que seja automático, porque você quer que seja rápido e com alta disponibilidade, entendeu? E na tua opinião, a quem se aplica uma arquitetura multizone com split cluster? Você acha que todas as operações deviam pensar em cenários assim? Ou tem operações que não deveriam nem considerar não ter uma arquitetura assim? Você tem, por exemplo, operações de alta criticidade que não pode nem pensar em parar. Você tem algumas que toleram um determinado downtime, vamos dizer assim. Então, a depender do seu negócio, você pode ou não aceitar uma parada. Mas, por exemplo, imagina um banco com uma parada. Você vai comprar alguma coisa e o banco não tá ali para validar a sua compra. Ou uma companhia aérea com aplicativo de passagem ou algo assim. Né? Então, são coisas que são inimagináveis. Mas, por exemplo, você tem outros cenários que ele aceita ficar parado alguns minutos, né? Uma hora, vamos dizer assim. Não há problema. Há problema do ponto de vista de imagem. Sim, de marca. Mas não há um problema muito grande do ponto de vista de disponibilidade de dados ou o que seja. Ou financeiro, você diz. Perfeito. Depende do seu negócio. Vai sempre depender do seu negócio. E a gente está falando de tecnologia, basicamente. Tecnologia que existe no storage para réplica de dados, tecnologia que existe na camada de computing, que é o split cluster. Sim. Mas a gente até mencionou a fala do André dizendo que disaster recovery é um plano de ação. Isso. Na tua opinião profissional, pela expertise que você tem, se você tivesse um executivo de TI na sua frente que nunca teve uma arquitetura de disaster recovery, ou ele precisasse implantar isso pela primeira vez, quais as boas práticas que você recomendaria para ele? O que ele deveria olhar além da camada de tecnologia do vendor que ele está operando? Eu sou da pessoa que é bom você olhar e dividir, vamos dizer assim, o que é que você quer, o que é imprescindível. Ou seja, num desastre, o que é que tem que carregar antes, rápido, logo. E a partir daí fazer todo um plano. Porque no caso de disaster recovery por plano, ou seja, às vezes eu não tenho uma capacidade plena para carregar do outro lado, o que é que é imprescindível que esteja funcionando do outro lado. Ou seja, não precisa ser todos os workloads que necessariamente subam. Que suba. Mas você vai definir uma ordem de subida. Inclusive no plano você vai ter que fazer isso. Quando você não tem algo automático ou plena capacidade para subir, você tem que definir o que é que vai subir e o que é que não pode parar. Ou que tem que subir logo, que o tempo de parada tem que ser o menor possível. Então você vai planificar isso. Isso nada tem a ver com tecnologia. Então, por exemplo, no seu negócio, o que aceita parado, o que não aceita parado, o que aceita uma parada mínima, o que pode ficar mais tempo parado, e por aí vai. Por exemplo, digamos que você tem uma rede de lojas. De madrugada, a parte de venda presencial, em teoria, não precisa estar funcionando. Então, se você tem um desastre à noite, você vai recuperar primeiro as suas lojas online, seu site. Sentido, perfeito. Entendeu? E vai avisar para ver, não vai carregar tudo das lojas, ou seja, você pode deixar as lojas um pouco mais lentas, porque você não vai ter plena capacidade. Em compensação, seu site está em plena capacidade. Interessante. Isso vai impactar na relação de custo também, né? Isso. Tem, por exemplo, no mundo da virtualização, você chegava a desligar a máquina à noite. Então você pode fazer isso na cloud, né? Que não, assim, depende de como você usa a cloud, às vezes não faz muito sentido você parar, mas você pode até parar na cloud também. Que era a parte de virtualização, o pessoal fazia. Você faz isso mais para economizar energia, etc. Né? Que a cloud já não é tão necessário. Entendeu? Mas vai muito do plano, ou seja, seu plano vai envolver tudo isso, inclusive o que você quer que carregue ou não. E você acha que o site de desastre ele deveria estar o mais longe possível da origem ou o mais próximo? Ou é uma questão de meio termo? O que você acha que seria uma questão de arquitetura adequada? Ele vai variar conforme a profundidade do seu bolso e a necessidade do seu negócio. Perfeito. Né?
Porque, por exemplo, se você tem uma venda nacional, é imprescindível que você mantenha essa venda nacional, é bom você tirar pelo menos do estado. A gente viu o Rio Grande do Sul agora, a calamidade. Exato. Então, por exemplo, legal, eu tenho 2 data centers em 2 bairros distintos da mesma cidade. Não adiantou muito. Sim. Né? Então, você tira do estado, e aí geralmente o pessoal bota um em São Paulo, o outro onde eu fico. Né? Isso vai impactar, por exemplo, no tempo de resposta. Entendeu? No Brasil, a gente tem uma boa infraestrutura, por incrível que pareça, a gente tem uma estrutura de dar inveja a alguns países. Então, se você bota em São Paulo e no seu estado matriz, vamos dizer assim, se você estiver fora de São Paulo, é uma boa estratégia. Sim. Entendeu? E vai variar conforme a profundidade do bolso, porque você vai ter que manter algumas ligações rápidas para garantir o espelhamento de dados, vamos dizer. Sim. E para aquela operação menor, você acha que uma estratégia de ter os dados numa política de backup em uma cloud poderia auxiliar nessa relação de continuidade do negócio? Ele consegue usar esses dados de backup como um site backup, por exemplo? Você pode, por exemplo, a gente tem uma tecnologia que chama de backup to object, que é você faz backup da sua infraestrutura para um object storage. Ok. Então você vai ter os dados, você vai ter sua infraestrutura backupeada na nuvem, num tipo de armazenamento que é muito mais barato, que é o object storage. E aí você faz um plano de recuperação a partir disso. Entendeu? Assim, você forçando bastante a barra, criando soluções, eu posso deixar todo um ambiente de stand-by e pagar só quando eu contratar ele. Entendeu? Então, criando agora aqui uma solução para a Zadara, eu podia ter um stand-by site onde a pessoa só vai usar no caso de desastre. Ela só paga no caso de desastre. Eu tenho um recurso lá separado, entre aspas, que ela só vai começar a habilitar quando ela usa. Essa é o tecnologia base de nuvem, né? Você só paga quando você usa. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu pegar um exemplo prático para ver se eu consigo ilustrar se eu compreendi bem a explicação. Você pega, por exemplo, a nuvem da própria Zadara em São Paulo. Ok. Ela não é uma nuvem aberta ao público. Você não consegue acessar um DNS, criar um usuário, passar um cartão de crédito. Isso. Essa nuvem ela é utilizada muito mais como um apoio ao parceiro. Exato. Que tem a arquitetura da Zadara no seu próprio data center on-premises. Então, vamos pegar um parceiro, por exemplo, que tem a arquitetura Zadara no seu site lá em Recife, no Nordeste. Você está me dizendo que existe um recurso nativo na Zadara que ele poderia fazer o backup das máquinas virtuais do cliente dele na nuvem da Zadara em São Paulo. Isso. E se um satélite cai no data center dele, justamente em Recife, ele poderia sim subir esse ambiente que está em objeto na nuvem da Zadara para um site produtivo na nuvem da Zadara, é isso? Tecnicamente falando, ele vai criar um account, que a gente chama, recriar a infraestrutura e fazer a recuperação a partir do backup dele. A diferença é o tempo, no object storage. De acesso? Ele vai levar um tempo para fazer isso. Porque é um backup para todos os efeitos. Ele tem que copiar o dado, que é o hidratar o dado que fala, né? Até rápido a recuperação. Talvez o mais demorado seja criar a infraestrutura. Se ele não tem de forma automática. Criar as máquinas virtuais. Ele vai criar, ele tem que criar a VPC, etc. Para daí criar as máquinas e recuperar o que no split cluster é automatizado. No split cluster você já tem isso pronto. Já está já está pronto. Por que ele não configuraria, então, um split cluster entre Recife e São Paulo? Provavelmente não, porque ele não consegue fazer replicação de dados pela distância, nesse caso. Pela latência, você diz? Isso, aí tem que ser DR mesmo, não é um HA. Veja, o split cluster é um HA, ou seja, eu estou escrevendo de os dois lados praticamente ao mesmo tempo. Simultaneamente. Isso. O DR não. Eu escrevo e é assíncrono para o outro lado, leva um tempo copiando, e aí ele aceita redes mais lentas, ou uma conexão com um delay maior, né? Uma latência maior. Então, a gente falou de HA, que é uma relação de cópia imediata, alta disponibilidade, mas demanda uma latência baixa.
Exato. A gente falou de disaster recovery, que consegue copiar dados entre data centers, inclusive sustentando uma latência um pouco mais alta. Isso. E que, na sua opinião, o cliente deveria elencar workloads por prioridade. Eu faria desse jeito. Dessa forma, Isso. que é o que você falou de plano de disaster recovery. Exatamente. E ainda existe a possibilidade dele ter um backup que vai atuar como site backup também. E ele pode usar as três coisas juntas. Ele pode ter um multizona. Digamos que o cara tem 2 data centers em Recife, multizona, a latência é baixa. Eu faço backup to object em São Paulo, backup, e contrato a Zadara em São Paulo para caso caiam um satélite do tamanho da cidade. Um abraço pro pessoal de Recife, não queremos isso. Exato. Onde eu vou invalidar os 2 data centers, eu consigo fazer um plano de recuperação em São Paulo. Veja, não é barato, mas foi o que eu falei. Eu preciso, não tem jeito, eu quero recuperação imediata. Mas o que é caro? Dependendo da indisponibilidade do cliente. Aí por exemplo... Eu concordo com você. 2 minutos parados, quantos milhões a pessoa Exato, perde? eu acho que é uma questão de análise do próprio negócio do cliente. Isso, é ele que vai isso. definir os degraus de setup que ele precisa fazer. O que é isso? barato para mim pode ser caro para você. Perfeito. Entendeu? Mas, por exemplo, tem empresa que ela espalha geograficamente em países para entregar o dado mais rápido. Né? Replicado geograficamente. Geograficamente. Você diz intercontinentalmente. Fica próximo ao cliente dele. Se eu tenho muito cliente na Europa, recomenda-se que eu tenha meus dados e meu serviço na Europa para entregar mais rápido para ele. Percebeu? E aí eu vou fazer uma replicação geográfica por DNS, por exemplo. Se eu acesso e eu estou geograficamente na Europa, o DNS sabe disso, entrega para o site Europa. Se nós tivermos um parceiro no Brasil que precise fazer uma configuração dessa global, o Zadara consegue ajudar? Consegue, a gente tem soluções, o Federated Edge, a ideia é essa, mas talvez tenha que ter a parte de consultoria nossa para entregar. Sim, fazia sentido. Mas faz. Não é algo automático. Mas existem Z-Clouds espalhadas em diversos países. Não é como o Multizone, que é algo que tem pronto a solução. Sim. Eu tenho que ter consultoria, etc. Que inclusive envolve DNS. Camadas que fogem do nosso acesso. Isso. Tem toda uma configuração mais complexa, vamos dizer assim. Mas no que refere à topologia de sites... A Zadara está pronta. Perfeito. Eu só preciso ter consultoria para construir a solução. Você acha que Disaster Recovery HA é uma das melhores formas de você utilizar o conceito de multi-cloud? Sim. Sim. Porque a gente falou do cliente que é do nosso parceiro, que tem uma arquitetura Zadara. É isso que eu estou dizendo. Eu parei para pensar aqui, porque a pergunta que você fez foi: eu não conheço nenhuma outra forma. Porque mesmo quando você faz que a gente chama de cópia de região, falando a nomenclatura de cloud, que são várias regiões, né? A cloud, o edge federado, a ideia é essa: você tem várias regiões. Eu consigo espalhar meus dados pelas regiões, ela, grosso modo, é isso aí, né? Ela é um DR dos HAs de regionais, entendeu? Então, não foge ao conceito. Não é diferente disso, grosso modo falando. Sim. Entendeu? E o fato de você poderia, por exemplo, montar soluções de HA ou Disaster Recovery em tecnologia Zadara, mesmo quando o equipamento está instalado dentro do data center on-premises do cliente? Isso é uma possibilidade também? Sim, a ideia é essa, né? Também é possível. Porque na minha cabeça eu imaginei só entre o data center do parceiro que usa a Zadara e da Z-Cloud da Zadara. Mas me veio agora uma ideia de quando o parceiro, por questões de compliance ou por questões adversas, vê a necessidade de instalar o equipamento dentro do data center on-premises do cliente final, ele fazer um HA entre esse site e o site dele também é uma possibilidade, né? Não necessariamente depende da Z-Cloud em São Paulo. Isso, definindo o que é parceiro do ponto de vista Zadara, que a gente chama de MSP, que é uma pessoa que pode ter clientes, e o cliente desse nosso parceiro quer uma estrutura dentro, on-premise, né, dele, ele vai fazer isso.
Então ele pode estender tendo um rack ou uma cloud ou uma região falando a linguagem cloud em on-premise, ou seja, dentro dele, é o cliente final, e ter uma outra região dentro do MSP, que é o parceiro Zadara. Então, do jeito que a gente fez parceiro Zadara em São Paulo, ele pode fazer parceiro geograficamente perto dele e ele on-premise. Então eu montaria... Com hack Zadara. Eu montaria assim, ó. Eu colocaria o equipamento on-premises... Exato, você já sacou o que eu vou falar. Eu montaria on-premises dentro do data center do cliente final, quando há essa necessidade. Isso. Talvez seja uma entidade pública, talvez seja um banco, talvez seja um grande agronegócio, fazendo HA quando possível, pela latência. Isso. Ou DR, no data center do parceiro, e fazendo um backup do Object Storage na Z Cloud de São Paulo. Aí fecha... Extreme... Como é? HA é o Extreme Availability. Extreme High Availability. Então pronto, criamos um termo para essa arquitetura agora. Esse a gente ficar aqui mais meia hora, eu vou ficar meia hora criando solução da mente aqui. Não. O legal do mundo cloud é que assim, ele te dá a ferramenta, e a Zadara tem as ferramentas para você criar soluções. Não, mas ficou bom essa arquitetura. Você tem 3 níveis. Não é incomum. E se você for buscar, por exemplo, clientes grandes, bancos, etc., você vai ver que tem né? É capaz deles terem mais níveis ainda do que isso aí. Do que essas 3 opções que a gente montou, certeza. né? Com certeza. E pra gente finalizar, eu acho que é um tipo de arquitetura que cabe muito bem para as operadoras de telecomunicações. Né? Sim. Porque você acaba associando de maneira umbilical um serviço de TI com a própria malha de telecomunicação que ela já tem e com a fibra que ela já tem. A fibra deixa de ser o produto fim da entrega, você não concorda? Passa muito mais ser o produto de TI em si, que está usando a fibra da operadora para viabilizar a arquitetura com... E as operadoras estão caminhando por esse caminho, elas têm que entregar serviço, né? A infraestrutura está praticamente compartilhada entre as grandes telcos, né? Sim. Obviamente que a parte estratégica você não vai compartilhar, mas, por exemplo, falando de estrutura de mobile, os caras compartilham a infraestrutura porque... por diversas questões, né? Meio ambiente, espaço físico, cidades, etc. Então, sim, vai caminhar para esse lado aí. Então, casa muito com telco essa solução. Eu acho que eu vou te convidar de novo para a gente falar só de telco. Sim. Com Zadara. Acho que vai ter um episódio inteiro para a gente poder falar sobre isso. Osmar, obrigado, cara. Eu que agradeço. Aí, por ter colaborado com o teu conhecimento. Espero que eu tenha feito boas perguntas a seu nível. Mas a gente ficou bastante satisfeito. Obrigado e conte comigo sempre que precisar mais respostas e mais soluções mirabolantes. Fechado. Obrigado, Osmar. Obrigado. As soluções da Zadara podem ser ativadas no seu data center on-premises. Você também as encontra em parceiros regionais, como as principais operadoras de telecomunicações e data centers do país. E a nuvem da Zadara, a Z Cloud, está disponível para esses parceiros para que eles possam compor essa entrega de oferta com alta disponibilidade e resiliência, ao mesmo tempo que mantém as certificações e compliances de dados críticos, como LGPD. Então acesse nosso site e peça um contato. Vai ser um prazer conhecer você e fazer o desenho de uma solução adequada para as suas necessidades de alta disponibilidade. Um abraço e eu te espero no próximo episódio.